Olá, boa noite. O Senado agora está no ar. A Comissão de Direitos Humanos manifestou hoje indignação pela morte de 10 pessoas em Belém do Pará. A presidente do colegiado, senadora Ana Rita, encaminhou ofícios aos governos do estado solicitando a investigação imediata e independente dos crimes e a punição com rigor dos envolvidos nos assassinatos. A chacina de ontem foi supostamente cometida por policiais militares como vingança pela morte do cabo Antônio Marcos da Silva Figueiredo, que integrava uma equipe tática da PM. A CDH pediu que esse homicídio também seja investigado e solicitou total assistência para as famílias das vítimas. Hoje à tarde, o governador do Pará, Simão Jatene, falou sobre os assassinatos. Ele garantiu que os crimes estão sendo investigados e que o policiamento foi reforçado nas ruas de Belém, mas negou que tenha solicitado ajuda à Guarda Nacional. Parlamentares querem votar até o fim do ano matérias que mexem com as finanças públicas. Na semana que vem, o Senado vai tratar dos incentivos para atrair empresas. Ontem, o plenário reduziu a dívida dos estados e municípios com a União. Está no site do Tesouro Nacional. Estados e municípios devem à União quase 530 bilhões de reais, mais de 2 vezes o orçamento do governo federal para as áreas de saúde, educação e combate à fome. Quando foi renegociada em 1997, a dívida passou a ser corrigida pelo Índice Geral de Preços, mais os juros, que variavam de 6% a 9% ao ano. E a situação voltou ao status de impagável. De 1999 a 2010, o índice IGPDI, mais 6%, cresceu 471,6%, enquanto que a poupança rendeu 172,09%. 4 estados respondem por 77% da dívida. São Paulo renegociou 46 bilhões. Até o ano passado, pagou 99. Mas com os juros cobrados pela União, ainda deve 192 bilhões de reais. Minas Gerais devia 11, pagou 21 e deve 48 bilhões. O Rio de Janeiro refinanciou 18, pagou 20 e agora deve 49 bilhões de reais. E o Rio Grande do Sul, que devia 9, pagou 16 e ainda precisa desembolsar 44 bilhões de reais. Os estados perderam, em razão da transformação do caráter usurário dessa dívida, fortemente a sua capacidade de investimento. O projeto aprovado pelo Senado muda o cálculo da dívida. O débito com a União passa a ser reajustado pelo IPCA, o índice oficial da inflação, mais juros de 4% ao ano, ou pela taxa Selic, definida pelo Banco Central. Vale o que for menor. Ao tempo em que governava a Paraíba, comprometíamos 14,7% das nossas receitas com o pagamento da dívida pública, sacrificando investimentos, reduzimos esse comprometimento a perto de 7%, e agora, com o novo fator de indexação, estados e municípios poderão ter um reajuste civilizado dessas dívidas. A mudança no indexador da dívida é apenas um dos projetos que alteram o Pacto Federativo. As regras que demarcam até onde municípios, estados e União podem agir sem prejudicar uns aos outros. Na próxima semana, o Senado vota uma proposta que mantém benefícios concedidos pelos governos estaduais para atrair empresas. Os incentivos fiscais são questionados no Supremo Tribunal Federal e precisam ser confirmados pelo Congresso para não perder a validade. Sergipe atraiu uma indústria de chuveiros elétricos. Se a política de benefícios em Sergipe cair, se não se convalidar essa política, essa indústria de chuveiros elétricos, Paulo Paim, como um circo, vai dobrar a sua lona e se transferir para um outro local, onde a política de incentivo, onde principalmente as condições de logística e mercado consumidor, essas coisas são muito melhores. Outra proposta, já aprovada no Senado, aguarda a votação na Câmara.
A PEC 103 divide entre os estados de origem e de destino o ICMS sobre o comércio eletrônico. Hoje, só quem vende fica com o dinheiro do imposto. É importante que no momento em que realizamos essa votação, nós façamos um esforço conjunto para resolvermos paralelamente essas outras questões. A TV Senado exibe nesta semana uma série sobre a medida provisória 651, uma das mais complexas que o Congresso já analisou. Além de medidas para estimular a economia, a MP dá mais 4 anos para que as prefeituras de todo o país substituam os lixões por aterros sanitários. Mas não há garantia de que a presidente da República vá manter o novo prazo. A MP 651 não tratava diretamente do fim dos lixões, mas durante sua tramitação acabou recebendo uma emenda que estabelece mais 4 anos de prazo. Somente prorrogar o prazo sem dar condições efetivas aos municípios não resolve absolutamente nada. Mas também não resolve, senhor presidente, revogar, manter a lei que não foi cumprida e fazer de conta que está tudo bem. Mas o governo federal é contra a prorrogação da data para o fim dos lixões. Nós queremos a questão de resíduos sólidos no Brasil efetivamente resolvidas. E entendemos que não é prorrogando, empurrando com a barriga que a gente vai ter. O Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis também é contra o adiamento. Nosso medo é que, se houver a prorrogação do prazo, a lei caia no esquecimento e vire mais uma lei sem ação efetiva. Com a perspectiva de veto do Planalto, tudo leva a crer que a batalha pela definição do prazo para o fim dos lixões no Brasil vai continuar. Foi uma exigência da oposição e de alguns setores, no sentido que fosse vetado os 4 anos e que nós procurássemos uma outra solução na medida provisória 656, exatamente fazendo não só a prorrogação de prazo, mas também indo buscar recursos para apoiar as prefeituras no trabalho, por exemplo, de construção de aterros sanitários. Nos aterros menores, o custo per capita e o preço da tonelada destinada ao resíduo acaba sendo mais alto, então é preciso que eles consigam se constituir em consórcios. Além disso, para alguns municípios como os do norte do país, que são municípios com áreas muito extensas, onde é difícil você trabalhar com consórcio, é preciso que haja um financiamento por parte da União e que flexibilize um pouco a questão da proibição de liberação de recursos para municípios inadimplentes. Se a gente simplesmente prorrogar e não tomar atitudes como essa, pode prorrogar por 10 anos, que daqui a 10 anos nós vamos estar discutindo novamente o não cumprimento da legislação. Uma emenda na MP 656, que está sendo analisada pelo Congresso, reduz de 4 para 2 anos a prorrogação do prazo para o fim dos lixões. Amanhã, na última reportagem da série, você vai conhecer os incentivos para que pequenas e médias empresas entrem na Bolsa de Valores. A Comissão de Relações Exteriores convidou 2 especialistas para debater a política internacional do Brasil. Um jornalista que foi correspondente em vários países e o fundador de uma empresa de consultoria política defenderam mudanças de rumo no Itamaraty. BRICS, grupo que reúne Brasil, Rússia, Índia e África do Sul. Mercosul, bloco formado por Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e Venezuela. 2 exemplos da opção feita pela política externa brasileira nos últimos anos. O chamado eixo Sul-Sul recebeu duras críticas na reunião da Comissão de Relações Exteriores. O país tem que ser o líder da sua região. Deixou de ser. Passou a ser amigo de quem é meu amigo. Deixou de representar os seus interesses essenciais, que são, não importa o grupo político que esteja no poder. A volta das relações diplomáticas com os Estados Unidos também foi cobrada. Desde que a presidente Dilma Rousseff cancelou a viagem que faria a Washington em 2013, os laços se mantêm principalmente pela força comercial. Há uma grave assimetria, a diplomacia não reconhece ou não dá a prioridade que os agentes privados dão a essa relação. Então é necessário haver uma conciliação desses interesses e é importante que a relação com os Estados Unidos ganhe um novo nível. A percepção de que a política externa brasileira está enfraquecida e precisa de novos rumos preocupa os senadores. Se nós deixarmos o Mercosul ir como vai, eu não sei qual é a sobrevida que ele terá, sem lembrar que o Mercosul já chegou a representar na área comercial 16% da nossa balança comercial e hoje representa 8%.
Há uma profunda redução da presença brasileira e há um desvio de comércio muito efetivo nesses países por parte da China. A minha avaliação não é que o Brasil se apequenou, não. O Brasil se agigantou. E nós temos muito claro o que nós queremos. O que nós queremos não é entrar numa ALCA da forma como queriam colocar o Brasil na ALCA. Certamente nós chegaríamos lá para cumprirmos ordens. É fortalecer os blocos, o bloco dos quais nós participamos, para aí sim lutarmos em pé de igualdade com os fortes. Pragmatismo com foco nos interesses nacionais e menos ideologia. Essa é a proposta dos especialistas para que o Brasil assuma a liderança no continente, fortaleça a balança comercial e tenha voz no mundo. Se não houver uma reformulação dos nossos objetivos políticos em relação ao Mercosul, não há medidas pontuais que façam com que este grupo, surgido numa outra visão das relações internacionais, cumpra o papel que nós idealmente achamos que ele deva cumprir. Não temos mais as condições fiscais, econômicas e financeiras para exercer uma generosidade e comprar apoios. Quer dizer, temos que ser pragmáticos. Segundo, temos que fortalecer o Ministério das Relações Exteriores e temos também que ter a participação da sociedade no debate. Senadores levantaram dúvidas e receios sobre a transposição do Rio São Francisco. A obra foi debatida hoje na Comissão de Agricultura com representantes do governo. 470 quilômetros de canais vão levar as águas do São Francisco a 390 municípios de 4 estados brasileiros. Ceará, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte vão ser beneficiados. 60% das obras já estão concluídas, mas os senadores manifestaram preocupação com a disponibilidade de água no São Francisco para a transposição. Eu vi recentemente uma matéria que o prefeito de Petrolândia disse que já nos 5.000 hectares que estão sendo irrigados em Petrolândia, já há rodízio de abastecimento nessa região. O representante da Agência Nacional de Águas disse que a finalidade da transposição é o abastecimento humano, mas admitiu que outros usos poderão acontecer. Quando existe uma demanda efetiva, o Ministério, ou a operadora Casa Codevasf, vai até a ANA e vai solicitar um aumento dessa demanda, e a ANA vai ter que avaliar a disponibilidade de água lá no Rio São Francisco, fazer toda a avaliação que foi feita anteriormente. Outra preocupação dos senadores são as ações de revitalização do São Francisco. O representante do Ministério da Integração Nacional garantiu que 4 bilhões de reais já foram destinados para essas ações. Cada vez que nós cuidamos de uma nascente ou melhoramos a margem num pedaço do rio, nós percebemos que precisamos fazer mais em outra nascente, um trecho maior de margem, e precisamos cuidar de mais esgotos, mais resíduos sólidos. É um programa que precisa ser permanente. De acordo com o cronograma, a transposição do Rio São Francisco deve estar concluída em dezembro do ano que vem. Você terá outras notícias a qualquer momento em nossa programação e nesta sexta-feira às 8h15 da manhã no Senado em Dia. Boa noite e até amanhã.